Olá, boa tarde. Começa agora o Gazeta News. Neste sábado vão funcionar das 8 horas da manhã às 5 da tarde os postos de 20 distritos das zonas leste e sul de São Paulo, focos da segunda fase da campanha de vacinação contra a febre amarela. Além das filas da vacina, a doença fez crescer também até a venda de repelentes. Em algumas farmácias em São Paulo, a venda de repelentes vem crescendo e muito, justamente por causa do receio com a febre amarela. Nesta rede, por exemplo, só em janeiro foram vendidas mais de 3.000 unidades, um crescimento de 900%. Mas os médicos fazem um alerta. Esses produtos são apenas um paliativo e não substituem a vacina contra a doença. Em hipótese nenhuma, aquelas pessoas que estão em áreas de risco, que têm a recomendação de tomar a vacina da febre amarela, devem substituir a vacina pelo repelente. O repelente ele vai ficar para aquelas pessoas que estão em área de risco que não podem tomar a vacina, né? Uma maneira de tentar somar junto com tentar manter os ambientes mais fechados, as roupas de mangas mais compridas e claras, evitando que o mosquito pique. Outro ponto da febre amarela que tem alarmado a população é a possibilidade da doença afetar irreversivelmente o fígado. Ontem foi confirmada a morte de um dos 5 pacientes infectados pelo vírus que necessitaram de um transplante de fígado. O transplante de fígado, como opção de tratamento em pacientes com febre amarela grave, foi uma iniciativa inédita na medicina, realizada esse ano aqui em São Paulo e já replicada em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Pela situação ser de urgência, esses pacientes entram como prioridade na fila para fazer o procedimento. Em média, aqui em São Paulo, são cerca de 600 transplantes de fígado por ano, principalmente para pacientes com cirrose e hepatite. Mas faltam doadores e cerca de 500 pessoas morrem antes de chegar a vez delas. O fígado deve ser transplantado entre 12 e 24 horas depois da confirmação da morte do cérebro do doador. O órgão é transportado por aviões da Força Aérea Brasileira até chegar ao paciente que precisa de um novo fígado. A cirurgia dura cerca de 9 horas e o pós-operatório costuma ser bastante delicado pelo risco de rejeição do órgão. Nem todo mundo que foi infectado por febre amarela e desenvolveu a forma grave da doença tem a indicação do transplante. A população não precisa se assustar achando que pegar febre amarela significa que vão evoluir com necessidade de transplante de fígado. Isso é uma exceção. Apenas alguns pacientes, nas formas mais graves, vão necessitar de uma avaliação para o transplante, né? E nem todos. A doença ela é passageira, é um vírus. Se o organismo conseguir responder e tolerar aquele processo da inflamação, ela vai passar e não vai deixar sequelas. E em mais uma entrevista para defender a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer disse hoje à Rádio Jornal do Recife que o governo dele aguenta a Previdência sem reforma, mas que os próximos não aguentarão. Temer falou ao ser questionado se as reformas já realizadas correm o risco de não produzir efeito caso a da Previdência não vá adiante. Segundo ele, elas já deram certo, mas é preciso fechar o ciclo reformista. É preciso um certo fechamento dessas reformas, né? Com a reforma da Previdência, que, digamos assim, não é para o meu governo. Você sabe que eu tenho mais um ano, são 11 meses de governo, não é? E eu aguento a Previdência. Houve um déficit de 268 bilhões nesse ano que passou. A tendência é aumentar esse déficit, essa dívida previdenciária neste ano, mas o meu governo aguenta. O que não vai aguentar são os próximos anos. Entre as principais mudanças propostas pela reforma previdenciária está o aumento da idade mínima para a aposentadoria. A votação do texto na Câmara está marcada para o próximo dia 19 e o Planalto ainda tenta conseguir os 308 votos necessários para a aprovação. E a Justiça acaba de determinar a devolução do passaporte ao ex-presidente Lula, condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O juiz federal Bruno Apolinário, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubou a decisão da semana passada que tinha proibido Lula de deixar o país. Com a decisão, o petista poderá ter o documento de volta e deixará a lista do Sistema Nacional de Procurados e Impedidos da Polícia Federal, ficando liberado novamente para sair do Brasil. E aqui na capital paulista, a prefeitura vai colocar 160 fiscais para multar quem fizer xixi na rua durante o carnaval. A lei que proíbe a prática, criada para grandes eventos, foi aprovada em maio e sancionada em novembro de 2017. 20 equipes com 8 fiscais das prefeituras regionais vão percorrer os grandes blocos de carnaval a partir deste sábado. O trabalho vai ser acompanhado por agentes da Guarda Civil Metropolitana. Quem for flagrado urinando na rua terá que pagar multa de R$ 500, mas poderá recorrer entrando com um recurso administrativo em até 30 dias. Os 3.000 GCMs que estarão nas ruas também vão poder autuar os foliões, mas não multar em flagrante. Nesses casos, eles devem elaborar um relatório circunstanciado e encaminhá-lo à Prefeitura Regional, junto com os dados do infrator. E o Poupa Tempo mudou a regra para o resgate da nota fiscal paulista. Desde esta quinta-feira, qualquer pessoa cadastrada no programa de nota fiscal paulista pode transferir para sua conta bancária créditos com valores acima de 99 centavos. Antes, o limite era de R$ 25. A consulta de saldo e a transferência podem ser feitas pelo site da Secretaria da Fazenda ou pelo celular com o aplicativo SP Serviços. Quem tem dificuldade em usar a internet também pode pedir ajuda aos atendentes da área de serviços eletrônicos do Poupa Tempo. E a semana vai terminando com tempo seco e quente na maior parte do estado, inclusive aqui na capital paulista. Vamos ver quando deve voltar a chover por aqui? Com uma grande massa de ar seco sobre o centro-sul do país, só deve chover para valer novamente aqui em São Paulo na semana que vem. Para amanhã, o sol predomina e só na costa e na faixa leste paulista, devido à circulação de um vento marítimo, que a nebulosidade é maior e pode chover fraco entre o litoral e o Vale do Paraíba. No norte, o sol brilha forte e chove isolado só à tardezinha. A máxima chega aos 31 graus em Ribeirão Preto, em São Carlos, em Bauru e aos 32 em Araraquara. No leste paulista faz até 29 graus em Campinas, mas não mais que 26 graus em Santos e que 27 em Caraguatatuba. Para a capital, a previsão é de mais um dia de sol entre nuvens e teremos no máximo uma garoa. Olha só. Nessa madrugada, teremos mínima prevista na casa dos 19 graus e máxima à tarde de 26. Aí no domingo, o sol deve aparecer mais forte pela manhã, mas à tarde segue com muita nebulosidade. E para começar a semana, nada muda. Máxima de 25 graus na segunda-feira, ainda com sol entre nuvens, mas sem chuvas por aqui. E chegou a hora do nosso Gazap, quando você pode participar mandando sua denúncia para a gente. E a reclamação de hoje é sobre um córrego na Zona Leste que está sujo, com mato alto e mau cheiro. A Simone Ambrosio é frequentadora do Parque Jacuí, ali em São Miguel Paulista. Por isso, ela conhece muito bem alguns dos principais problemas ali do local. No meio do parque tem um córrego cheio de lixo, o mato tomando conta, o cheiro é insuportável, é muito desagradável vir fazer uma caminhada, um passeio aqui e ter que se deparar com esse córrego que deixaram aqui sem tratamento, o mato, olha o mato todinho, e o pior de tudo é o cheiro. Se você também não aguenta um problema antigo aí no seu bairro, quer reclamar e cobrar as autoridades por uma solução, faça como a Simone. Grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Se ainda tiver dúvidas, entre no nosso site, porque lá tem todas as dicas. Só não se esqueça de fazer a gravação com o celular assim, na horizontal, deitado. Então, acesse o nosso site e participe. Procurada, a Prefeitura Regional de São Miguel Paulista disse que a limpeza manual do córrego citado está prevista para os próximos 30 dias e que a última foi feita entre os dias 18 e 24 deste mês.
E o Gazeta News fica por aqui. Fica agora com a Hora do Ângelus. Até segunda-feira.